Uma coisa bastante curiosa, ao mesmo tempo que é muito atual, é a famosa glamorização de distúrbios psicóticos e transtornos de personalidade em obras e personagens da ficção. E eu entendo o porquê disso ser algo tão banalizado, porque obras de ficção normalmente querem mexer com as nossas emoções, querem revelar para nós um personagem e ele tem que ganhar a identificação do público ou ele tem que parecer de uma maneira forte, rapidamente, ainda mais quando a gente está falando de um filme, por exemplo. E a maneira que alguns criadores usam para obter isso é fazer com que esse personagem tenha algum tipo de problema. E esse problema geralmente potencializa as coisas e faz com que ele seja muito mais extremo do que uma pessoa normal, baseada no senso comum. E no fim do dia, esses personagens, essas tramas, elas não existem, é tudo ficção. Então, tudo bem, né? É claro que às vezes, esses tipos de personagem podem ser críticas, sátiras de algo muito maior, como por exemplo Patrick Bateman e o Psicopata Americano. E é óbvio também que podem existir boas representações de personagens assim, que representam o quão grave é ter esse tipo de problema, seja mental, um distúrbio ou algo do tipo. Mas na minha opinião, um personagem que representa o quão problemático é um transtorno mental, um transtorno de personalidade, um distúrbio, é Naoya Zenin de Jujutsu Kaisen. Os primeiros episódios da terceira temporada saíram e não tem jeito, eu fiquei animado e eu quero fazer um vídeo sobre esse guri deplorável. E só pra avisar, esse vídeo aqui conterá spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen, então esteja avisado. Como dito na introdução, personagens com distúrbios, personagens com transtorno de personalidade ou são glamorizados ou atenuados em grande parte das obras de ficção hoje em dia. Mas existe uma mídia que coloca isso em outra potência, que são os animes e mangás. A maneira que animes e mangás são feitos e como seus personagens são desenvolvidos geralmente aposta muito no exagero. É uma linguagem da mídia. Os personagens geralmente são espalhafatosos, falam alto, gesticulam bastante e seguindo as tendências no decorrer do tempo, quando a gente entra, no gênero do Battle Shonen, os famosos animes de lutinha que a gente viu quando era criança e vê até hoje, personagens com distúrbios mentais e certos transtornos, a gente nem considera que eles têm esses problemas de tão glamorizados que eles são. Sem sacanagem nenhuma, se você pegar um vilão ou um personagem um pouco mais escandaloso de um anime muito famoso, a chance é quase certa de que ele seja o personagem diagnosticado com algum problema. Isso nessa mídia em específico foi normalizado. Existe um certo glamour e uma banalização desse tipo de problema em certos personagens. A gente pode pegar, por exemplo, o Light Yagami, que é um exemplo claro de um complexo de Deus, mas ele é bastante glamorizado, as pessoas adoram ele. Claro, a maioria sabe que ele é um vilão, mas existe muito fã desse cara que não vê ele de maneira tão aprofundada assim. Além de que uma das maiores banalizações do mundo dos animes são personagens com transtorno de múltiplas personalidades. É basicamente um clichê, né? A gente tem Sensui de Yu Hakusho, o Doppio, o Diávolo de Jojo, o Zenitsu de Demon Slayer. Na maioria dos animes que você vê hoje, vai ter algum personagem que tem essa parada fragmentada. Um dos exemplos mais absurdos tem que ser o Hisoka, né? Um claro psicopata com tendências Pedro, mas ele é simplesmente um dos personagens mais amados da história dos animes e mangás e o queridinho de muita gente, mesmo sabendo quão problemático ele é. E, por exemplo, quando os personagens são representados de maneira mais séria, como o transtorno obsessivo-compulsivo perfeccionista do Levi, a gente não vê como um distúrbio ou um problema, e sim uma característica interessante. E isso é muito engraçado, como esses problemas que devastam a vida de certas pessoas e as pessoas em volta dela servem para engrandecer ou aprofundar mais um personagem sem grandes repercussões. De novo, é óbvio que nos animes e mangás existem representações maravilhosas de pessoas com esses tipos de problemas e representados da maneira devida. Mas venhamos e convenhamos que personagens meio psicóticos são bastante charmosos na mídia que a gente conhece, principalmente em determinados gêneros. O mundo de Jujutsu Kaisen é um mundo normal, com a exceção de que existem maldições que abalam os humanos de maneira que eles não conseguem ver. E para isso surgiram os feiticeiros de Jutsu, manipuladores de energia amaldiçoada que conseguem lidar com essas criaturas e fazer com que a realidade
sociedade dos civis inocentes normais não seja afetada por essa ameaça invisível. E mesmo que essa obra se passe na nossa era atual, ela é bastante tradicionalista na cultura do feiticeiro Jujutsu. Tem aquela parada antiga das famílias, dos clãs tradicionais que lidam com esse tipo de ameaça, e toda essa sociedade é basicamente um resgate a períodos mais antigos do Japão. E para entender o personagem que trataremos hoje, é necessário entender principalmente essa questão dos clãs, das famílias tradicionais que meio que comandam a sociedade Jujutsu japonesa. Eles se vestem de maneira antiga, são conservadores em seu pensamento e são absolutos no quesito da decisão. Ou seja, é uma sociedade antiga, cultural, tradicional, que tem valores imutáveis. E é nesse mar de maldições, criaturas, poderes, intrigas, tradicionalismo e conservadorismo que a gente conhece pela primeira vez Naoya Zenin. Quando Tóquio entra no Battle Royale, conhecido como Jogo do Abate, o grande plano do vilão Kenjaku, a gente conhece um membro do clã Zenin, um dos 3 grandes clãs da sociedade Jujutsu. E as primeiras falas dele no mangá já é criticando uma das personagens mais amadas, a Maki, dizendo que ela pode ser bela, mas ela não sabe como apoiar um homem. Qualquer mulher que não ande 3 passos atrás desse homem deve ser esfaqueada e morta. Nesse sentido, a sua irmã, a Mai, é ótima. Ela tem a mesma cara que a Maki, só que a Mai cheinha. No entanto, ela sabe que é uma mulher. E detalhe, ele tá falando tudo isso para a mãe das duas. Com isso já dá a perceber o quão deplorável, o quão atrasado em pensamentos é esse rapaz, mas essa é só a ponta do iceberg. Porque quando é dito que o pai dele, o Naobito Zenin, tá no leito de morte, ele diz que a presença dele nem é necessária, enquanto ri dessa situação, porque o próximo líder do clã Zenin serei eu. Pra quem não lembra, o Naobito Zenin é aquele velho foda que aparece, no arco de Shibuya e que é morto pelo Jogo. Porém, o cara que tava cuidando do testamento do Naobito fala que se o Satoru Gojo estiver indisposto, o Megumi, um dos protagonistas da obra, será reconhecido como líder do clã e todos os bens serão passados a ele. Nesse momento, sabendo a situação, sabendo que o Gojo realmente está indisposto, ele vê que tudo que ele acreditava acabou de acabar. E logo depois disso, ele decide se mover para matar o receptáculo do Sukuna, que é amigo do Megumi, e eles provavelmente estarão juntos, e ele vai aproveitar para matar o Megumi também. Porém, o momento em que começamos a entender melhor esse personagem é quando ele vai ir contra o Itadori, sendo que ele é parado pelo Chozo, e eles começam uma luta. Então o Chozo pergunta para ele se ele odeia os irmãos dele, os outros Zenin, e ele diz que sim, não faz sentido o irmão mais velho ser inferior ao mais novo. Eles deveriam se enforcar e morrer. Mas o Chozo diz que talvez ele seja assim por causa deles. E ele não consegue conceber o que esse homem acabou de falar. Sendo a habilidade dele superior ou inferior, um irmão mais velho deve ser um modelo para seus irmãos mais novos. Se o irmão mais velho tomar o caminho errado, os irmãos mais novos podem evitá-lo. Se eu escolher o caminho correto, os meus irmãos mais novos podem me seguir. Eu acho essa sequência muitíssimo interessante porque ela explica 2 coisas. Primeiro, e é o tema desse vídeo, o quão narcisista Naoya Zenin realmente é. Ele é alguém que, mesmo comparado com seus irmãos, não existe empatia, não existe união. Ele quer estar no topo. Só ele importa e só as necessidades dele fazem sentido. E a outra questão é que ele nunca sequer conseguiu conceber ou conseguirá conceber o conselho do Chozo, a fala extremamente sábia e até mesmo um pouco óbvia dele, de que o irmão mais velho deve ser um exemplo, sendo que Naoya nunca entenderia isso porque para ele não existe o conceito de ser exemplo, porque ele não quer que ninguém seja melhor do que ele. Ou seja, estamos falando de personagem com mais tendências sociopatas, mas principalmente a característica principal é o seu narcisismo, que na minha opinião foi muito bem representado no anime nesse take aí dele arrumando o cabelinho enquanto enfia a porrada no Chozo. Por mais que essa cena seja cômica, seja divertida, mostra realmente no que ele se importa. Ele se importa
com ele, mesmo lutando contra outro inimigo, alguém que poderia requerer o mínimo de respeito se você vai matar aquela pessoa, ele não se importa, ele só se importa com o cabelo, com a aparência, de como ele vai parecer. E o narcisismo, para quem não sabe, é um transtorno de personalidade, que nada mais é do que um padrão comportamental sentimental que se torna danoso tanto para a pessoa que tem quanto para as pessoas à sua volta. Por isso que é considerado um transtorno. Para vocês que não sabem, narcisismo vem do mito de Narciso da mitologia grega. Narciso era um homem muito bonito que, quando viu o seu reflexo na água, ele ficou tão apaixonado por como ele se parece que ele mergulhou e acabou se afogando e morrendo. Esse mito explica muito bem o que é ser narcisista. É se amar tanto que você morre figurativamente. Você morre no sentido de que você se torna alguém insuportável e acaba afastando todo mundo ao seu redor. Então uma pessoa narcisista é exatamente isso, uma pessoa que se acha tão boa, que se acha tão bonita, que se acha tão foda e que aumenta as suas conquistas, né? Coisas que seriam meio banais ou meio ela coloca um peso enorme porque foi ela que fez, logo é claro que vai ser gigantesco. E a pegadinha é que ela não só se sente melhor, mas ela se sente superior a todas as outras pessoas e ela vai lutar para permanecer nesse topo imaginário, né? É o que chamam de alpinista social, alguém que escala os outros, escala o sentimento dos outros para se sentir superior. E o senso comum faria você achar que a pessoa narcisista é alguém com uma autoestima absurdamente elevada, alguém muito confiante, alguém que se sente toda. Mas Freud rebate esse senso comum, dizendo que a pessoa narcisista é a pessoa mais insegura e com menor autoestima dentre todas. Afinal, ela é extremamente dependente e isso consegue ser validada manipulando os outros. É por isso que dizem o melhor remédio para o narcisista é ignorá-lo. E se você rever os quadros iniciais de Naoya Zenin, ele é exatamente isso, alguém que se sente no topo e que só fala que está no topo quando está entre outras pessoas, é alguém que quer se afirmar a todo momento. E a todo momento demonstra o quão pequena, o quão rasa ela é, com ele não conseguindo entender um conselho sábio e óbvio de um cara que só queria fazer com que ele compreendesse o quão insana é a sua mentalidade. Portanto, eu gosto da representação do Naoya porque ele é deplorável como ele deve ser. Ele não é que nem o Escanor, que é o narcisista maneirão, é arrogância em forma de ser humano, mas que a gente torce porque ele é fodástico e não analisa mais profundamente. O fato dele ser arrogante, o fato dele se achar foda pra caralho, é o que faz ele ser um personagem insuportável, e é isso que eu adoro na representação dele, porque mais do que nunca revela o quão solitário, o quão difícil é o caminho que ele está seguindo por causa desse transtorno. Em Jujutsu Kaisen a gente tem muito desse tema, né? Do quão solitário é ser o mais forte, principalmente com personagens como Gojo e o Sukuna, que por mais que sejam personagens adorados pela maioria das pessoas, eles sempre representam uma certa tristeza por nunca conseguirem se conectar verdadeiramente com ninguém. O topo é solitário porque só eles entendem aonde estão e ninguém mais vai entender eles. Mas o que é interessante no caso do Naoya é que ele não se vê solitário por estar no topo da força, ele se vê solitário exatamente pela posição em que ele se coloca. E essa é a maldade desse transtorno, né? É uma pessoa que precisa ser tão validada que no fim ela não percebe que ela tá cavando a própria cova. E aí você pode se perguntar, né? Como que surge uma pessoa narcisista? Existe uma explicação genética e biológica, são pessoas que têm uma formação errônea no cérebro que faz com que elas não consigam produzir tantos hormônios de empatia, mas uma pessoa narcisista mais grave, acredito eu, que seja bastante potencializada pela sua criação. Não tem jeito, né? A maioria das pessoas
bizonhas, psicóticas que a gente vê na história da humanidade tiveram uma explicação do porquê elas são assim no seu passado de alguma maneira. E o passado do Naoya já nos revela várias coisas, como por exemplo, quando ele lembra a Maki o bullying que ele fazia com ela quando eles eram crianças. Algo que já pode apresentar, né, nesse nível de bullying, nesse nível de abuso, uma criação falha nessa criança, né? E o fato dele ainda adulto lembrar disso com gosto, falando que ele vai atormentar ela de novo, mostra realmente o quão problemático ele se tornou. Mas o momento onde as coisas ficam mais claras a respeito desse personagem é quando ele se lembra do seu passado com as suas exatas palavras: eu sou um gênio. Todos me disseram que eu seria o próximo líder do clã, sucedendo meu pai. Mas o clã Zenin também tinha uma falha. Um homem que não tem nenhum pingo de energia amaldiçoada. Eu não sabia o quão desesperançoso esse homem poderia ser. Eu não sabia que tipo de rosto miserável ele teria. Então é nesse momento que ele vê na sua frente Toji Zenin, o homem considerado o macaco da sociedade Jujutsu por não ter nenhuma energia amaldiçoada e ser considerado um pária por causa disso. Uma das causas mais comuns para uma pessoa narcisista florescer é exatamente uma criação que o mimou absurdamente. Como ele mesmo disse, quando criança todo mundo falava que ele era um gênio, que ele ia ser o próximo líder do clã, que ele era o futuro e blá 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 blá. E seguindo o que eu falei antes, né, da sociedade Jujutsu, do clã, dessa parada conservadora, hierárquica, antiga, esse tipo de pensamento fica bizarramente mais forte na cabeça de uma criança, porque se ele quer explorar todos os buracos de poder para ter mais para ele e se sentir no topo, ele vai abalar todo mundo que esteja numa posição inferior, como por exemplo o monólogo dele falando sobre mulheres. Afinal, mulheres da sociedade dele, no clã dele, eram vistas como inferiores. Logo ele vai explorar isso, ele vai externalizar isso para ele se sentir melhor. E é a mesma coisa com o Toji. Ele foi ver o Toji para ver o quão merda ele era, para rir da cara dele e se sentir melhor. Sendo que aí existe um choque muito interessante, porque o Toji, a cara dele é a face do desespero e desesperança, um homem completamente perdido, mas Naoya vê ali um homem forte, um homem que não se importa com a sociedade que ele foi criado. Logo, ele o admira, sendo que existe uma pegadinha muito sutil aqui. O Naoya não se importa com o Toji, ele não quer ser o Toji, ele admira a ideia do que é Toji Zenin, o rebelde do clã Zenin que deixou todo mundo de joelhos mesmo sendo considerado um pária. Ele valoriza esse tipo de poder e ele valoriza ainda mais pelo fato dele estar morto, ou seja, ele se tornou uma espécie de mártir na cabeça dele. Se o Toji estivesse vivo, eu acho que o Naoya não externalizaria esse tipo de admiração, porque de novo, ele tem que ser o topo, ninguém pode enfrentar. E é exatamente essa rixa que ele tem com a Maki, né? Quando a Maki massacra o clã Zenin naquela cena incrível e eles lutam pela primeira vez, ele não aceita que ela tá se tornando igual ao Toji, né? Alguém sem energia amaldiçoada que é absurdamente fisicamente forte. Ele não quer aceitar que esse totem idealizado, essa estátua de Davi, tá ganhando forma na frente dele em um corpo que ele não aceita, né? Um corpo que para ele é inferior de uma mulher que ele sempre fez bullying, que ele sempre abusou. E ele aprende a duras penas que ela realmente é tão pica quanto o Toji e deixa ele completamente na merda, derrotando ele de maneira antológica. E por fim, a morte desse personagem é bastante justa ao que ele representou. Ele é deixado para morrer pela Maki e depois é assassinado pela mãe da Maki, que foi degolada por ela, com a sua mãe fazendo um último ato de bondade para esse mundo, basicamente. É uma morte real e poética. Ele primeiro é derrotado de maneira humilhante pela pessoa que ele sempre abusou, que agora emula a pessoa que ele sempre idealizou, e tem seu suspiro final no maior exemplo do que é o ser submisso inferior na ideia dele, que é a mãe da Maki, que era uma mulher que fazia exatamente tudo que ele pensava que uma mulher deveria fazer. Ele tem um fim pesado, gráfico, e ele merece isso pelo personagem que ele foi, um personagem odiável e deplorável. No meio do jogo do abate, ele retorna
retorna como uma criatura amaldiçoada para atormentar a vida da Maki. O fato dele ter morrido da forma que ele morreu fez com que ele se transformasse em uma criatura amaldiçoada que ele um dia caçou, agora representando esse aspecto de vingança e ódio e narcisismo. E nesse momento ele fala algo muito interessante, né? Enquanto ele é atacado, ele diz: as maldições sentem dor. Eu exorcizei tantos. Todos aqueles pequenos sentiram dor desse jeito. Desculpa, eu sinto muito mesmo. Só pra depois, no próximo quadro, ele dizer que é brincadeira, como se eu fosse me sentir desse jeito. Essa ressurreição do Naoya em criatura amaldiçoada representa, né, ele imparável, ele sem amarras, sem algemas, o id dele nas alturas, né? O seu lado mais primitivo, mais instintivo. Ou seja, sem mais amarras, sem mais intrigas, ele é o narcisismo encarnado. É literalmente isso que ele representa. E depois temos a segunda fase do boss, que ele se torna essa porra foda aí pra caralho. E ele já era rápido como ser humano, mas nessa forma ele chega a uma velocidade Mach 3, né? Ele é absurdamente rápido. E sem muito rodeio, ele derrota a Maki sem problema nenhum. E vendo ela, ele diz: não pode ser. Eu perdi uma vez pra isso? Mas depois a Maki é basicamente salva por aqueles dois figurantes que só existem aqui pra justificar a vitória dela contra o Naoya, e ele começa a ser oprimido por ela. E nesse momento, vendo ela se mover, ele não consegue acreditar. Não pode ser. Como ela é tão parecida com aquele bicho idealizado que eu sempre imaginei na minha mente. Ela não pode representar isso. E motivado apenas por isso, o narcisismo desse homem vai tão longe que ele tem a sua terceira transformação de boss enquanto ele expande o seu domínio. E a expansão dele é muito curiosa porque ela visualmente remete um pouco à expansão do Gojo, né? Com esse olho e fazendo as pessoas pararem na hora, né? É a expansão do mais forte, a expansão que ele idealiza. E quando ele explica, ele diz o seguinte: nesse domínio é como se o alvo da técnica amaldiçoada fosse dividido a nível celular. Toda e cada célula se torna um alvo da técnica amaldiçoada no momento em que você se mexe. Toda e cada célula fica desalinhada. Então a gente vê aqueles dois figurantes simplesmente se fudendo de verde e amarelo, parecendo um pouco a expansão de domínio do Sukuna, né? Então é muito interessante que a expansão de domínio dele é meio que um mix entre o Gojo e o Sukuna, que são os mais fortes do universo Jujutsu. É o que ele idealizou como a expansão dele. Isso é muito interessante. Mas ele acaba sendo surpreendido pela Maki do mesmo jeito que o Toji surpreende o Gojo lá no arco do inventário oculto, extremamente poético. E no fim ele tenta mais alguma coisa, mas a Maki corta ele no meio, dando um fim definitivo a Naoya Zenin. Koji Akutami basicamente expondo pra gente que o Naoya Zenin foi basicamente um instrumento de desenvolvimento pra Maki, dizendo que agora ela foi totalmente aperfeiçoada. E de novo, a segunda morte dele ainda é realista e ainda é poética. Ele morre de maneira brutal, sem rodeios, de novo pela Maki, e é poético porque, de novo, ele é uma escada para essa mulher que representa o Toji crescer mais uma vez lutando contra ele, coisa que ele nunca aceitaria, e ele é morto com um corte na cara, né? A parada mais importante para o narcisista, a aparência, a beleza, como ele se porta, e a Maki faz questão de acabar diretamente com isso. E eu tô louco pra ver isso animado. Naoya Zenin é a representação de um personagem problemático como deve ser. Ele não é glamourizado, ele não é paparicado, ele não é a representação do fodão, ele até tem uma técnica muito legal, ele se porta de maneira divertida, sendo que os seus lados ruins, seus defeitos como ser humano, sua falha de caráter é tão gritante que ninguém vai torcer pra esse cara. E eu gosto da maneira deplorável que ele foi representado, porque uma pessoa com esse tipo de transtorno, entregue a esse tipo de transtorno, é deplorável, então nada mais justo. Finalmente, é um transtorno de personalidade nos animes e mangás representado de maneira realista. É algo que faz parte da definição que eu disse no começo, um padrão comportamental que afeta a si mesmo e afeta os outros à sua volta, portanto, um transtorno. E eu digo mais, o fato dele ser legal, estiloso, carismático em alguns momentos, é
proposital dado a sua personalidade. Ele se importa com isso. Alguém narcisista se importa em parecer fodão, se importa em farmar aura, por exemplo, se importa em ser bonitão. E o fato dele ser tudo isso, considerando todo esse contexto, faça com que ele seja muito mais odiável, porque as características que a gente tinha pra gostar dele, as características que fazia a gente, nossa, que personagem de anime fodão, são usadas contra ele, são usadas para explicar ele e o quão babaca ele é. Ou seja, é até mesmo uma deturpação desse tipo de clichê de personagem. Quando a gente releva esses personagens com transtornos óbvios, simplesmente porque eles parecem legais, porque eles fazem coisas fodas, porque eles farmam aura no Naoya, isso contribui para que ele seja mais insuportável, para que a gente torça mais contra ele. E eu acho isso muito interessante e até mesmo corajoso vendo a tendência atual. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Wilson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, a rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gabo 3D, Volknai, o Kakade Baixinho, Chico Mia, Rian Benê, Iburinha, Alisu, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gabizardo, Frost Disc, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Matheus Sarraf, Feceu, The Blood Hunter, Matheus Siqueiro, Quebra-Cabeças, Prost Tawat, Monalítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Devens Muito Legal, Vinho de Flores, Killer, É Verdade, Henry, Vitória Série Souza, Toxic, Bambu, Isalon, Worth, Stedrovand, Manjobão, Catraca, Kunico Amakoto, Rick Cobbs, Teus 7, Biels, Felipe Smogan, Pixel Z, de Mededessa, Kaique Alexandre, José Jackson, Gouveia, Maurício Vieira, Cowboy do Espaço, Matos, Gabriel Rodrigues, Renan Corrêa, Igor Silva, Victor Diogo, Shadow BR, Haru Liberty, Cassiri, Pedro H. Rodri, Fiat Paul Todo Fudido, Tona Catraca, Pedro Corredora PL, Iride, JC Kozowski, Luiz Elano, Foxhound, Yuri Fukuda, Gabriel Balde, Pepoca, Gabriel Rachadel, Selk, Abílio Rua, Rafael York, Drinkumene, Jovem Dinâmico, Igor Viana, Guilherme Xavier Barbosa, Ogugas, Nimo Toda, WebSG, LP, School, Gustavo Oned, Vitor S, Ângela Cavalcante, Gabriel Madrugada, Fabrício Pérez, Woffen, Chimboca Xota, Irmãozinho, Gabriel Neves, Rafael Lima, Fábio do Gás e Martinho Cobain. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos de Inverno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês. Então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!